Bom dia, pessoal. Bom sábado para vocês. Como é que vocês estão? Pessoal, a aula de hoje é sobre tabela dinâmica, um recurso que vai dispensar muitas fórmulas de lógica, como as que eu apresentei na aula passada. Isso não impede de você não aprender aquela fórmula, inclusive é muito importante você saber lógica, mas existe um recurso que é capaz de fazer análises naquele mesmo formato de forma automática. Isso vai cortar um caminho muito grande de tempo para você. Então, pessoal, vou começar, vou apresentar a tabela dinâmica para vocês, que a gente começa olhando uma tabela de dados brutos, que são dados que são colocados, empilhados, sem qualquer forma de tratamento. Vamos supor que a gente tenha uma base de uma rede de pizzarias que ficam localizadas em várias regiões da cidade de São Paulo. Nós temos aqui o nome do cliente, a pizzaria, ou seja, um dos restaurantes dessa pizzaria, dessa rede de pizzarias, o bairro e o dia da semana em que o cliente frequentou. Basicamente, essa pizzaria ela faz um registro para saber o quanto cada um gastou, em que dia da semana, até sexta-feira. De segunda a sexta, ela faz esse registro. Estão vendo? E assim, essa pizzaria, essa rede de pizzarias, ela tem em torno de 6 restaurantes, compreendidos entre 7 bairros da cidade de São Paulo, de segunda a sexta-feira. Então, vamos supor que essa pizzaria quer saber qual que é o fluxo de clientes por dia da semana, em quais pizzarias dessa rede os clientes gostam de frequentar mais, em qual bairro tem uma frequência maior, em qual bairro os clientes gastam mais, ou em qual rede, ou em qual restaurante em especial os clientes gostam mais. Tudo isso baseado em fórmulas condicionais que são automatizadas pelo recurso da tabela dinâmica. E eu vou mostrar para vocês a partir do case conhecido por case da pizzaria. Agora vocês vão ficar com o meu áudio e vocês vão me acompanhar. Um abraço, pessoal. Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma base de dados brutos que tem registros da linha 2 até a linha 1001. São basicamente 1000 registros por cliente, por nome, sobrenome, e-mail, nome do restaurante. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Restaurante, bairro onde esse restaurante está localizado, dia da semana, ó, a gente puxa a salsa para saber quais são os dias da semana que foram registrados, ó, quarta, quinta, sexta, terça, e o valor que cada cliente gastou. Então, pessoal, vamos supor que a gente tenha algumas perguntas a serem respondidas e dessa forma eu vou ensinar como que a gente vai responder por tabela dinâmica. Então, vamos lá. Uma rede de pizzarias tem um registro de todos os clientes que frequentaram e o quanto pagaram em uma de suas pizzarias durante a semana. Responda as questões abaixo utilizando a tabela dinâmica. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos conhecer a tabela dinâmica. Ela é assim. Vem aqui no ícone Inserir. Clica. Espera aí que travou aqui. Ícone Inserir. Tabela dinâmica. Aqui no cantinho, ó. Aparece uma tabelinha suplementar para a gente ver alguns campos a serem respondidos. Olha, pergunta assim, escolha os dados que deseja analisar. Eu venho aqui e seleciono todos esses dados, ó. Eu apago isso aqui, seleciono todo mundo da tabela. A gente pode dar um Ctrl, Shift, espaço e seleciona tudo. Tabela 1. Aqui, a gente pode seguir. Eu quero que essa tabela dinâmica seja feita em outra planilha, ou seja, ele vai abrir uma aba só para a gente tratar a tabela dinâmica. E aperta OK. Feito, pessoal. A tabela dinâmica tem esse rosto. E esses campos, que eles chamam de campos da tabela dinâmica, onde a gente tem
o campo de filtro, colunas, linhas e valores, ou seja, é como a gente vai configurar uma tabela. Vamos à primeira pergunta. Aqui eu já deixei uma pista de como a gente vai estruturar cada uma das tabelas dinâmicas a partir das perguntas. Então, vamos à primeira pergunta. Para conhecer um pouco da rede, quantas pizzarias essa rede tem em cada bairro? Pessoal, a gente está vendo aqui, ó, que a gente tem uma rede de estabelecimentos e eu quero saber quantos tem em cada bairro. Voltamos aqui na planilha 1, ó, onde a gente configurou uma tabela dinâmica e a gente tem que saber quantas redes a gente tem por bairro, quantos restaurantes a gente tem por bairro. Pessoal, veja assim, a gente tem que saber o campo bairro. A gente clica no campo bairro aqui, ó, tá em verdinho, e arrasta até o campo de linhas. O que ele vai fazer? Vai criar as linhas da nossa tabela, exatamente igual a do exercício, ó. Eu quero que cada linha tenha o nome de um bairro. Em seguida, ele quer saber qual é a quantidade de restaurantes que eu tenho por bairro. Bom, a gente pode vir aqui também com o campo bairro, inserir valores. Pessoal, o que a tabela vai fazer? Ela tem a opção do que você quer desses valores. Bom, eu só quero contar. Então, você clica aqui, ó, e permanece no campo contagem de bairro. Pessoal, basicamente, o que ele está falando? Ou você pode chegar aqui, ó, tirar esse campo, ó, simplesmente clica e joga para cá. E eu quero contar os restaurantes que eu tenho por bairro, ó, contagem de restaurante. Pessoal, e ele faz essa contagem. Tá vendo? Por bairro, ó, eu tô falando que na Chácara Flora eu tenho 164, no Jardins 96 restaurantes, em Moema eu tenho 164, na Vila Mariana 160 redes, 160 restaurantes dessa rede. E basicamente, o que a gente vem aqui? A gente seleciona esse valor, dá um Ctrl C, deixa eu ver se é possível, não é possível. Dá um Ctrl C, vem aqui na aba Case Pizzaria e dá um Ctrl V. E pronto, pessoal, a gente tem o valor, quantidade de restaurantes por bairro. Lembrando que a gente fez aqui, arrastou o campo bairro, arrastou o campo restaurantes e especificou aqui nos valores a contagem de restaurantes que a gente tem por bairro. Ó, ele fica escrito, contagem. Bom, a gente respondeu a primeira pergunta. Deixa eu escrever aqui bairro. Agora, o segundo passo é a segunda pergunta. Quantos restaurantes dessa rede, essa rede, tem por estabelecimento? Ou seja, a gente tem 6 restaurantes, ou seja, imagine que cada restaurante tem uma característica. Novamente, a gente vem para a tabela dinâmica, clica aqui, ó, aparece o campo de tabela. O que a gente tem que fazer? A gente tem que contar os restaurantes por estabelecimento. Então, o que a gente faz aqui? Tá vendo que o campo bairro está marcado? A gente tira esse campo e coloca o campo restaurante. Ó, ele seleciona exatamente o nome dos restaurantes por linha e faz a contagem de cada restaurante que a gente tem. Novamente, a gente vem aqui, ó, dá Ctrl C e Ctrl V. E a gente já fez a contagem de cada estabelecimento que a gente tem nessa rede. Ó, por exemplo, ele tem 150 restaurantes do estabelecimento 1900, ele tem menos aqui no 1905, que é uma pizzaria, vamos supor que ela chama 1905 Pizzaria, ele só tem 85 restaurantes. Novamente, pessoal, a gente respondeu tudo pela contagem de valores, ó, contagem, marquem isso, tá? Deixa eu dar um ESC. Agora, vamos para a terceira pergunta. Qual o total que a rede arrecada em vendas em cada bairro? Ou seja, a gente quer saber
desses valores aqui, quanto cada cliente na soma de todos os clientes gastam por bairro. A gente vai descobrir. O que a gente faz? Clica aqui nesse campo para abrir o campo da tabela dinâmica e eu quero saber qual que é o valor que cada cliente gasta por bairro. A gente tira aqui, a gente seleciona o restaurante, tiramos o restaurante, selecionamos o bairro e tiramos a flag do restaurante. E aqui a gente vem no campo valor, seleciona esse valor e faz uma soma. Tá vendo? Se ele não fizer, você vem aqui, ó, configurações do campo de valor, e ele vai dar as opções. Você quer somar, contar, tirar a média, além de outros campos, né? De variáveis mais avançadas. E a gente vem aqui, eu quero somar. Dá um OK. E o que ele nos responde? Olha, desses restaurantes, desses bairros, cada cliente no total, durante essa semana, ó, gastou. Tive um valor de R$14.111, R$9.007 ele arrecadou na semana, em Moema foi R$15.000, e assim sucessivamente. O que eu faço? Eu seleciono esses valores, eu acredito que esteja na ordem, pessoal. Chácara, Jardins, Moema, Morumbi. Chácara, Jardins, Moema, Morumbi. Perdizes, Tatuapé e Vila Mariana, tá na ordem. A gente dá um Ctrl+C e Ctrl+V. Basicamente, gente, que fórmula é essa? É aquela fórmula da soma C. Sim, o Excel fez a soma C. Basicamente, isso aqui, ó. Eu quero somar, soma C, porque eu só quero um critério, que será o restaurante. Ó, vamos aqui. O bairro, quer dizer, seleciono o bairro também. Que bairro que você quer? Eu quero o bairro Chácara Flora. Seleciono o bairro e pego o intervalo. Peraí que eu troquei. Basicamente, a gente pega, quero selecionar no campo bairro, ó, perdão, gente. Soma C, bairro. Que bairro que eu quero? Chácara Flora, do intervalo de valores. Quero somar tudo que o pessoal gastou em cada bairro. Venho aqui, dou Enter. Ó, igualzinho, gente. Essa é a maravilha da tabela dinâmica, só que ela fez de forma automatizada, a gente só arrastou valores, entendeu? Desculpa a confusão. E é isso, gente, eu vou deixar marcado aqui, se você quiser praticar por soma C, e agora que você descobriu que a tabela dinâmica faz o mesmo cálculo, fique a seu critério escolher qual usar. Agora, já descobrimos quanto o total gasto na semana pelos clientes em cada bairro, eu quero saber o ticket médio por bairro, ou seja, qual que é a média de gastos que cada cliente tem por bairro? Ou seja, a gente pega a soma de tudo que foi gasto e divide pela quantidade de clientes que frequentaram aquele lugar. A gente vem aqui novamente na nossa planilha 1, seleciona a tabela dinâmica. Lembre que o campo bairro é o que a gente quer analisar nas linhas, né? A diferença é que a gente vai trocar a nossa variável. Eu não quero mais somar, eu quero tirar a média, eu quero tirar o ticket médio. Eu venho aqui, ó, nessa alcinha do canto, seleciono configurações do campo de valor e venho aqui, pessoal, vejam, aqui tem soma, aqui tem contagem e aqui tem média. A gente seleciona a média e dá um OK. E esse foi o ticket médio, olha. Na Chácara Flora, os clientes gastavam, em média, um cliente gastava R$86, em Jardins, 93, em Moema, R$91,85. E assim, sucessivamente. E no geral, de toda a rede de pizzarias em todos os bairros, bom, os clientes gastam, na média, R$88,77. E aqui, gente, a gente seleciona também, dá um Ctrl+C, vem no gabarito aqui do nosso case e dá um Ctrl+V. Pronto, gente. Olha que fácil. Thaís, o que seria isso? Seria uma média uma fórmula que a gente chama de média C, mas eu vou ensinar depois no módulo de processos seletivos, então não perca
que será uma aula onde eu vou resolver alguns exercícios para você praticar e poder resolver sua prova de maneira tranquila. Deixa eu só reduzir aqui o valor, gente, aqui a gente consegue, ó, nesse campinho aqui, tirar as casas decimais de centavos. E vamos também fazer um negócio importante, vamos configurar o valor para real. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa forma, nossa resposta. A quinta pergunta, qual o ticket médio por dia da semana? Gente, muito fácil. Vamos voltar na tabela dinâmica. A gente não selecionou bairro, a gente tira o bairro e vem aqui, ó, dia da semana, arrasta para as linhas. Pessoal, olha isso. Agora eu vou ensinar um recurso para vocês. Tá vendo que tá fora de ordem? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Vamos fazer assim, ó. Eu seleciono aqui. Tá vendo quando ele formar essa cruzinha de 4 pontinhas? Eu venho aqui, ó, e arrasto. Você clica e arrasta. Novamente, eu quero pegar terça-feira, ó. Tá vendo a cruzinha, ó? Clico e arrasto. Ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Agora tá na ordem. O que eu tô falando? Na média, ó, numa segunda-feira, os clientes gastam R$ 91,33. Na terça-feira, os clientes gastam R$ 72,41. Na quarta, 73. E na sexta-feira é o estourar a boca do balão. Gastam R$ 132 cada cliente. Ou seja, sexta-feira a gente tem um consumo maior de pizza. O que a gente faz aqui? A gente seleciona, dá Ctrl C e vem aqui, ó, na pergunta 5, Ctrl V. A gente descobriu o ticket médio que cada cliente gasta por dia da semana. Lembrando que na sexta-feira é onde acontece o maior consumo e na terça-feira é o menor consumo. Pessoal, até aqui tudo bem? Eu vou prosseguir. A sexta pergunta é: quanto cada estabelecimento comercial faturou por dia da semana? Agora, a gente vai para uma segunda fórmula que a gente aprendeu, que chama soma Cs, no plural, porque a gente vai ter 2 critérios, ó, o critério estabelecimento e o critério dia da semana. E como a gente faz isso? Vamos na tabela dinâmica, dá um ESC para tirar a fórmula, a gente clica nela para aparecer os campos da tabela, e agora eu quero saber quanto que cada restaurante gastou por dia da semana. Olha a estrutura da tabela, gente. Nas linhas a gente tem o estabelecimento e nas colunas a gente tem os dias da semana. Olha como é intuitivo. Tá vendo aqui que dia da semana tá na linha? Eu jogo para coluna. Ó, já formou as colunas. E o que eu quero? Eu quero o restaurante. Eu venho aqui, ó, e desço na linha. Pessoal, exatamente aquela tabela. O que a gente faz? Seleciona todos esses valores, dá um Ctrl C e Ctrl V. E o total geral? A gente vem aqui, ó, abre a fórmula soma, seleciona sem congelar, Enter e arrasta. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Deixa eu configurar o campo, pessoal. A gente tem 2 formas de fazer isso. A gente vem aqui, ó, nesse campinho aqui, para tirar casas decimais dos valores. Ó, deixamos 2. E selecionamos o valor contábil aqui. Pronto, configuramos. O que essa tabela nos diz? Quanto cada estabelecimento comercial faturou no dia da semana? Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal. Ah, vamos trocar aqui. Não é média, é soma, ó. Configurações do campo, soma e ok. Pronto, trocar isso aqui. Ó, de novo, pessoal, corrijam, por favor. Ctrl C. Ainda não é o ticket médio, é o Ctrl V. E pronto, ó. Fazemos a mesma coisa. Vamos na página inicial, monetizamos. O que a gente está falando aqui, gente? Ó, mostrar o campo para vocês verem. Ó, a gente seleciona. Na segunda-feira, a Pizzaria 1900 faturou
R$ 1.817. Na terça, R$ 2.389. Na quarta-feira, R$ 2.146 e assim sucessivamente. A Pizzaria 1001 também teve seu faturamento por dia da semana, e a gente percebe que na sexta-feira as pessoas gostam de gastar nessas pizzarias, e onde há o gasto maior aqui, ó, na Pizzaria 1903, na sexta-feira, onde tem o maior gasto dos consumidores, dos fãs dessa pizzaria. E aqui, pessoal, eu vou fazer a mesma análise, ó, na pergunta 7. Quanto de cada bairro faturou por dia da semana? A gente volta aqui, ó, a gente só vai trocar restaurante por bairro, ó. Seleciona bairro e seleciono o campo soma, tá? Desculpa aquele erro, pessoal. Não é média, não é contagem, é soma. E vemos aqui, ó, tá na ordem de dia da semana certinho, a gente dá um Ctrl C, vem aqui, ó, Ctrl V. Vamos trabalhar os campos, a gente põe o valor monetário. E é isso, gente. O que eu tô vendo aqui agora? Ao invés de olhar a nível de restaurante, eu tô olhando a nível de bairro. O que eu tô falando, ó? Na Chácara Flora, o bairro da Chácara Flora, somado todos os restaurantes, eles faturaram R$ 2.317. Ó, em Moema foi R$ 3.000. Na terça-feira, eles faturaram R$ 2.400. Ó, na sexta-feira, a Vila Mariana faturou R$ 4.000. Chácara Flora faturou R$ 4.000. E é isso, pessoal. Por quê? Porque eu fiz 2 critérios. E que fórmula que a gente soma com 2 ou mais critérios? Era a soma Cs. Pessoal, eu vou dar o exemplo aqui para vocês, vocês vão ver que é exatamente os mesmos valores. Marquem aí, ó, Chácara Flora, R$ 2.317. Agora, vamos fazer por soma Cs. Intervalo soma, eu quero saber tudo que foi faturado, peraí. Seleciono toda a coluna de valor, que é meu intervalo soma, e quero saber qual que é o critério. Critério é, vamos lembrar aqui que fórmula nós estamos. Bairro, nós temos o critério bairro e dia da semana. A gente pode, não importa a ordem, tá? Os 2 critérios devem ser obedecidos. Então, a gente seleciona os bairros. Qual que é o critério que eu quero? Eu venho aqui, ó, na minha tabelinha, seleciono, quero segunda. Ponto e vírgula. A gente seleciona essa segunda-feira aqui, ó. Segunda, ponto e vírgula, e bairro. Venho aqui, ó, seleciono toda a coluna. Ponto e vírgula, volto para a questão. E o que eu quero do bairro? Eu quero Chácara Flora. Esse campo aqui, ó. Que não dá para ver, mas está bem aqui atrás. E dou um Enter. Pessoal, R$ 2.317, ou seja, olha o caminho que a gente cortou com a tabela dinâmica comparado ao caminho que a gente fez com a fórmula. Legal, né? Muito prático, inclusive. Agora a questão número 8. Deixa eu corrigir aqui. Eu quero saber qual foi o ticket médio de cada bairro por dia da semana. Pessoal, voltamos na tabela dinâmica. O campo já não está pronto? A diferença é que o campo de valor está como soma. Eu quero a média de quanto cada cliente gastou. Venho aqui, ó, configurações do campo de valor. Ó, soma, contagem, média. Dou um OK. E fechamos. Ó, na segunda-feira, os clientes gastaram na média R$ 72. Na terça-feira, gastaram em média R$ 72 também. Na sexta-feira, eles já gastam mais, gastam R$ 140 na pizzaria. E assim, a gente consegue analisar bairro a bairro por dia da semana. Selecionamos esses campos, dou um Ctrl C e Ctrl V. Novamente, eu venho aqui em página inicial. Ó, vejam, me acompanhem. Faço uma seleção de valor contábil, só para deixar formatado. E, pessoal, a gente responde as perguntas assim.
que a gente faria nesse caso? A gente faria outra fórmula também que chama média-Cs, que são médias condicionais. Ou seja, aqui a gente dispensou a fórmula soma-Cs, automatizando de forma pronta, né, pela tabela dinâmica, todos os valores. Aqui a gente também fez a mesma coisa. Aqui a gente teria feito a fórmula Conte-C. E essa é a grande sacada da tabela dinâmica. Lembrando que, se você quiser dados alinhados linha a linha, você coloca na linha. Dados alinhados na coluna, você coloca no campo colunas. E valores, você pode selecionar soma, contagem e média, aonde? Puxo essa alça, configurações do campo de valor e ó, soma, contagem e média. E dá um OK. Gente, parece bem simples, né? Thaís, você não vai usar os campos nome? Não, não vou usar não. Mas eu posso dar um exemplo da onde a gente pode usar o campo nome. Pessoal, vejam que aqui a gente analisou todos os bairros, a gente não fez restrição de qual restaurante a gente quer analisar. Eu quero saber somente aqui o ticket médio do restaurante 1901. O que eu faço? Eu venho aqui, restaurante, coloco esse campo em filtro. Vejam, gente, ele abre aqui um filtro, aqui em cima. E eu quero selecionar apenas, ó, seleciono tudo, ou selecionar vários itens, clico aqui em tudo e falo assim para o meu Excel, quero só o 1901. Seleciono esse campo e ele vai falar assim, ó, naquela semana, no bairro Chácara Flora, o restaurante 1001 teve como ticket médio R$ 62,00 na segunda-feira, R$ 73,00 na terça-feira, R$ 63,00 na quarta, R$ 71,05 na quinta e R$ 118,00 na sexta. Ele vai olhar bairro a bairro que tenha o restaurante 1001 e vai restringir a sua análise somente ao restaurante 1901. Pessoal, estamos entendidos por aqui? Pratiquem a tabela dinâmica e, assim, caso você não saiba praticar as fórmulas, seja num processo seletivo, seja no trabalho, a tabela dinâmica é um recurso muito prático que vai cortar um caminho e ainda te fornecer análises muito apuradas. E é isso, pessoal. Desejo a vocês um excelente final de semana. Lembrem-se, tirem suas dúvidas na DM do Instagram. Eu me disponho a respondê-las, ou quando você me encaminhar o exercício, você pode tirar as dúvidas também. Um beijo, pessoal, um beijo no coração de vocês. Tenham um excelente sábado e vamos até a aula de quarta-feira, que terá revisão da tabela dinâmica. E, além disso, estou para gravar uma pílula especial só de processos seletivos. Aguardem, gente. Fiquem atentos a todas as chamadas e fiquem com Deus. Beijão, pessoal.